Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente, eu sou o Batata. Como vocês sabem, há um bom tempo nós nos dedicamos a plantar a nossa comida. Para fazer isso do jeito melhor e mais produtivo possível, você vai precisar de alguns recursos, principalmente para incrementar o seu cardápio. Um deles é você adicionar proteínas na sua horta. E uma das melhores formas de fazer isso é criando um lago de tilápias bem no centro dela, que vai, além de irrigar toda a sua horta, também colocar um monte de nutrientes para suas plantas. Sim, porque o que sai dali de dentro, ó, é um dos melhores fertilizantes que você pode ter criado aí dentro da sua casa. Então vamos conhecer um pouquinho do nosso projeto agora. Eu vou fazer uma panorâmica aqui para vocês entenderem todo o espaço, ok? É uma área de 500 metros quadrados, tá? Olha só, eu estou mais ou menos no centro dessa área aqui, ok? Tem a parte de cima ali, tá? E ali o viveiro, ok? Aqui é bem interessante que vocês entendam o que vai acontecer. Lá em cima vocês vão ver que tem uns tubos. Esses tubos vão drenar a água da chuva, vão coletar a água da chuva, que vai vir principalmente para essa caixa aqui e para uma outra cisterna que tem em cima. Essa caixa d'água aqui vai funcionar como caixa d'água comum para abastecer o lago que está sendo construído bem aqui no meio do terreno. Para você entender um pouco do que a gente está fazendo aqui, você vai ter que também entender o que nós fazemos no canal como um todo. Esse é um canal sobrevivencialista, por isso você não vai ver aqui muitas das coisas que você vai ver em outro lugar. Então, provavelmente quando você chegar num outro vídeo de tanque, criação de tilápias, você vai ver uma concepção totalmente diferente do que nós queremos aqui. O que nós queremos aqui é produzir comida em casa e comida de verdade. Muita comida, o suficiente para manter uma família se caso a gente não consiga comprar comida fora, por exemplo. Esse aqui é um projeto que mistura sustentabilidade, autossuficiência e não tem a obrigação de ficar engessado em agrofloresta ou só em permacultura. Muito pelo contrário, a gente joga aqui pegando o que existe de melhor nesses projetos, nesse tipo de projeto, nessas concepções e filosofias, e trazemos para cá no formato de vantagem para que a gente obtenha melhores resultados. Ou seja, nós não vamos estar falando só de comida, mas também de segurança do cultivo como um todo. Então, todos esses aspectos a gente pensa quando a gente é sobrevivencialista. E é por isso que você vai ver que nós não estamos fazendo um projeto de tilápia em caixa d'água, por exemplo, ou naqueles pequenos tanques do sisteminha Embrapa. Não, nós queremos uma coisa mais parruda e muito mais eficiente, até porque isso aqui não tem uma conotação comercial. A gente não vai criar comida aqui dentro para vender ou para dar uma destinação comercial qualquer. Muito pelo contrário, nós vamos fazer isso aqui para literalmente alimentar uma família. Faz 2 anos que a gente está aqui e só com as colheitas parciais que nós tivemos aqui, antes de todos os projetos ficarem prontos, nós chegamos a um número realmente muito grande. É possível alimentar de verdade 8 pessoas com cultivo em 500 metros quadrados. Você tira comida de verdade o suficiente para 8 pessoas ficarem bem alimentadas. Talvez até um pouco mais se você racionar um pouco a comida, mas com 500 metros quadrados você tem comida para 8 pessoas fácil. E esse é um número bastante raso, porque nós ainda não temos árvores frutíferas produzindo para valer, nós ainda não temos galinheiro, criação de animais, ainda está tudo meio que engatinhando e dentro do projeto. Só de cultivo mesmo, do que sai da terra, é que eu estou passando esses números para você. Então, sim, plantar compensa. Quando você planta, você tem menos impostos, você tem uma comida que você sabe a procedência, com certeza nenhum japonês foi lá fazer xixi no seu alface, enfim, você vai se alimentar muito melhor se você produzir a sua comida, isso no dia a dia. Numa situação de emergência, onde você não tenha dinheiro para comprar comida, ou simplesmente o mercado não tenha disponível, você tem essa comida toda plantada no seu quintal, na sua casa, de forma bastante segura
e principalmente autossuficiente, porque cada ciclo vai ajudar o outro a se desenvolver. É o caso, por exemplo, do tanque de tilápias que está sendo feito agora. Esqueça todo e qualquer projeto mirabolante de criação de tilápias que você vai ver por aí, ok? Esse daqui é o mais simples possível. Tá vendo aquela construção ali? Ali é a nossa cozinha. Aqueles canos que estão ali são de captação de água. Aquela água vai ser captada de todo o telhado ali em cima e jogada nessa caixa aqui. Filtrada e jogada nessa caixa aqui. Filtrada para impurezas. A gente está falando de água de chuva, tá? Essa caixa aqui vai funcionar literalmente como funciona a caixa d'água da sua casa, com uma boia ali que vai abrir e fechar à medida que o lago esvaziar. E esse daqui é o lago, tá? Como todo mundo pode ver, não pode ser mais simples. É um buraco escavado. Ali dentro, ó, tem um cano, tá vendo aquele caninho que está saindo ali? Pois bem, aquele cano é uma espécie de ralo que vai drenar o fundo do lago. Esse fundo de lago vai sair todo cheio da sujeira dos peixes, as fezes dos peixes, e vai ser levado para um filtro que está bem ali. A água no dia a dia vai ser filtrada, porém, aonde está aquele cano grande ali, ó, nós vamos ter uma válvula que quando eu abrir, eu vou conseguir drenar o fundo do lago e tirar dali todos os nutrientes que a gente precisa para alimentar toda essa horta que você vai ver aqui, tá? Tudo o que for cultivo dessa parte, da parte de lá e da parte de cima, vai ser retirado de dentro disso aqui. Todos os canteiros vão se projetar a partir do centro dessa cisterna, aqui no formato de mandala. Dessa forma, fica muito mais barato você fazer um sistema mais elaborado de irrigação a partir do centro da mandala e do lago de peixe. É muito, muito simples e ele precisa de um pouco de entendimento da sua concepção para você não achar que é um negócio que não vai funcionar logo de cara, ok? O tanque, ele vai ter mais ou menos 12 mil litros de água. Ele sai um pouco para cima da terra aqui e essa terra toda aqui vai encostar nele, ok? A partir daí, nós temos um cenário onde nós, sobrevivencialistas, temos que nos focar na produção de alimentos. E é aí que a nossa prática se choca, por exemplo, com tudo que você vê aqui no YouTube. O sistema Embrapa, por exemplo, é um sistema incrível. Ele serve para que você faça construções baratas que vão afetar diretamente a vida de famílias. E ele também tem uma pegada econômica. Quando você cria peixes em casa em abundância, você pode vender esses peixes para a comunidade e pegar um pouco daquele dinheiro e reinvestir na alimentação, nas contas de casa. O sobrevivencialista não é um peixeiro, ele não vai vender peixe, por exemplo. Ele vai colocar os alevinos no tanque, ele vai fazer o viveiro ideal para esses peixes, mas a ideia dele é deixar o peixe lá. Nesse caso, a gente não precisa, por exemplo, remover os peixes quando eles chegarem a 1 kg, 1,1 kg de peso para comercializar. Não, a gente coloca uma quantidade menor de peixes e deixa ele crescer até 2, 3 quilos para que a gente possa usar esses peixes quando a gente precisar. A concepção do lago de peixe do sobrevivencialista é uma concepção de quem cria peixe para pescar, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa diferente no YouTube, das pessoas que vendem peixe, você vai achar também aqueles caras que constroem um tanque para pescar por lazer. Muito desse processo de construção do tanque para pescar por lazer traz uma ideia de lago artificial, não um tanque literalmente de peixes, ok? Você vai ter ali uma tilápia mais rústica, uma tilápia muitas vezes que é pescada em lago e trazida para cá, que é o que a gente vai fazer, que vai ter uma mistura entre alevinos que foram comprados e tudo mais. Se você pegar o sisteminha, por exemplo, todos os técnicos vão dizer para você que você jamais deve pegar um peixe da natureza e colocar ele dentro de um viveiro, de um tanque de peixes, por exemplo, porque ele pode trazer uma doença e tudo mais. Não é a nossa ideia. A nossa ideia é ter o peixe mais rústico e mais resistente possível. E sim, a gente vai pegar peixe de fora e trazer para cá e vai deixar o ambiente o mais natural possível. Porque quanto mais natural é o ambiente onde o peixe é criado, menos trabalho você tem para criar. A manutenção de uma lagoa é muito menor do que a manutenção de uma caixa d'água cheia de peixes e tudo mais. O investimento em uma lagoa
é muito menor do que o investimento que você faz para fazer todas aquelas tubulações e engenhocas e tudo mais, para você poder criar dentro de uma caixa d'água. Outra coisa, quando você faz um tanque escavado de alvenaria, você tem muito menos manutenção prática, porque esses sistemas de caixa d'água, hora ou outra, por serem elevados e estarem praticamente todos expostos, acabam dando problema. Eu mesmo tinha um sistema muito similar a um sistema de criação de peixe no alto da minha casa, e com uma ventania esse sistema se desmantelou inteira. Então, a partir de agora, a gente optou aqui no Forte de fazer sistemas que sejam seguros, e como vocês podem ver aí, tudo aqui é enterrado, está embaixo da terra, feito de cimento, concreto, tijolo, não vai dar manutenção. E a nossa ideia, quando a gente terminar isso aqui, é fazer um lago que seja o mais similar possível a um lago que você encontra na natureza, onde as tilápias e os peixes vivem da melhor forma possível. É claro que a gente vai usar a ração, é claro que a gente vai usar um pouco de recursos de fora aqui, mas quanto mais a gente puder usar do nosso quintal, até para alimentar os peixes, como eles comem na natureza, melhor e mais resistente vai ser a nossa criação e mais sucesso a gente vai ter nela. Então nosso projeto basicamente é esse, criar um lago artificial de alvenaria que opere, que funcione como funciona um lago normal da natureza, inclusive único e exclusivamente usando água da chuva. Vale lembrar também que para o sobrevivencialista um lago como esse não é só uma plantação de peixe, também é um belo suprimento de água que você mantém quando você não tem um poço, quando você não tem um outro recurso como uma nascente natural. O Forte ainda não tem um poço, o Forte ainda não tem uma fonte que a gente possa extrair água, até porque a gente está num lugar muito elevado. Nesse caso, o que a gente vai fazer é o sistema de captação de água da chuva, e quanto mais água a gente conseguir armazenar aqui em várias cisternas e caixas d'água, mais segurança a gente vai ter, tanto do nosso cultivo, quanto para o consumo humano de água, que é uma das prioridades de sobrevivência. Me diz se não é extremamente simples. Uma caixa d'água, um sistema de armazenamento e o tanque, ali um filtro e ali uma área para você jogar essa água fora e um ladrão. É um dos sistemas mais simples que a gente pode criar para poder fazer peixes de forma mais natural em casa. Eu vou pedir agora para você deixar o seu like, favoritar, compartilhar, colocar, óbvio, todos os seus comentários aqui, se você acha que vale a pena, se você acha que tem algum outro sistema que é mais interessante, mais eficiente que esse, enfim, coloca tudo aqui nos comentários para a gente saber o que você pensa, suas ideias e tudo mais. Afinal de contas, esse projeto aqui é nosso. Se inscreve aí no canal para você não perder as próximas partes. Depois que a gente passar desse estágio, que é a parte de tirar a terra, a gente vai começar a erguer as paredes e eu faço um outro vídeo para vocês, até que a gente encerre toda essa série da cisterna do Lago Mandala, ok? Acredito que dessa forma a gente pode ajudar todo mundo que queira também fazer um projeto como esse de forma mais barata e que tenha uma criação mais eficiente de comida dentro de casa. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like aí. Até mais. Pode, sim.